João, capítulo de número 16, o versículo de número 29, diz assim: disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e que precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o meu Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Vamos orar a Deus, meus irmãos. Levante a tua Bíblia, a tua mão ao céu. Peça para que o Senhor fale aos nossos corações. Maravilhoso Deus, amantíssimo, eterno e bom Pai, Criador dos céus e Deus, Criador da terra. É com alegria, meu Deus, em nossa alma, Senhor, que nós te louvamos e te exaltamos, meu Pai. Agradecemos por aqui estarmos reunidos, congregados em tua presença, meu Deus, para prestar a ti um culto racional. Meu Deus, abra a porta do nosso coração e permita que a tua palavra entre no profundo da nossa alma e que ela venha falar conosco, com os que estão perto, os que estão longe, e que o Senhor nos abençoe pela tua bondade, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Podeis vos assentar, desocupe vossas mãos, dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu peço toda a sua atenção, reverência à palavra de Deus. Creio e tenho certeza que o Senhor, Ele tem uma palavra aos nossos corações, neste momento aqui onde nós estamos reunidos, na sua presença. Aqui nós vemos, nesse capítulo 16, o Senhor Jesus, Ele fazendo aqui, dando as suas últimas instruções, praticamente aqui aos seus discípulos, e Jesus, Ele falando acerca, aqui Ele falando com os discípulos, não em parábola, porque aqui nós lemos do verso de número 29, que os discípulos de Jesus, eles agora vão assim ficar alegre com Jesus, porque Jesus agora vai falar com eles abertamente, e Jesus não vai falar em parábolas, como nós esses dias estávamos pregando a palavra de Deus. Nós dissemos que com as pessoas de forma geral, com as multidões, Jesus, ele sempre falava por meio de parábolas, mas sempre com os discípulos Jesus, ele falava abertamente. E aqui chegando, aqui nesse momento aqui da vida de Jesus, já próximo aqui de acontecer, todo o processo da traição, de Jesus, da venda de Jesus, ele ser entregue, todo aquele processo, Jesus, ele vai começar aqui a falar com os discípulos de uma forma direta, de uma forma aberta, para que os discípulos eles pudessem entender, verdadeiramente o que iria suceder, a eles depois que Jesus ele se ascendesse, depois que Jesus ele voltasse ao céu. Meus amados e queridos irmãos, uma coisa é bom a gente lembrar, que quando a gente tem, diante de nós um mestre, alguém que sempre vai adiante de nós, quando nós temos um líder, assim, alguém que sempre toma frente de tudo, é muito bom. Nós observamos aqui que os discípulos de Jesus, eles acostumam, os 3 anos que eles convivem com Jesus, que eles estão ao redor, ali crescendo, na graça e no conhecimento, aprendendo com Jesus, uma coisa muito linda. E Jesus chega a um determinado momento, dizer para eles que ia chegar a hora, ia chegar o momento que o pastor, ele seria ferido, ele seria tirado do meio das ovelhas.
no tocante a essa separação, a Bíblia diz que então as ovelhas, elas se dispersariam, né? Como foi dito até mesmo lá no último livro do Antigo Testamento, no livro de Malaquias. E veja, interessante é que vai chegar o momento em que não só Pedro, né, aquele que era mais espontâneo, aquele que era mais direto, não só ele, mas até mesmo os outros que ali seguia Pedro, tinha Pedro como uma liderança, eles olham para Pedro, juntamente, aliás, eles com Pedro, olham para Jesus e dizem: Senhor, né, se pode ter certeza que muitos podem te abandonar, pode deixar o Senhor, mas uma coisa é certa, nós nunca te deixaremos. Jesus disse: o galo não cantará enquanto 3 vezes tu não me negar. E o que acontece? Eles dizem: Senhor, se possível for, nós daremos a nossa vida por ti, nós morreremos no seu lugar. Chega outra ocasião que vem uma mãe com seus 2 filhos, e aquela mãe diz: Senhor, eu trouxe aqui os meus filhos, para que no teu reino o Senhor coloque um à direita e um à esquerda de ti. Jesus olha para aquela mulher, vendo a situação a qual se encontrava, tendo em memória o que estava para acontecer com ele, a cruz que o esperava para ser crucificado vivo, todo o sofrimento que ele iria passar ali, pré-cruz, pré a condenação. Jesus olha para aquela mulher e disse: olha, o cálice que eu tenho para tomar, para beber, é um cálice muito forte. Será que eles estariam dispostos a tomar o cálice que eu vou tomar? Interessante é que ele se dispõe a tomar aquele cálice que Jesus iria tomar. Só que Jesus, ali numa forma resumida, ele diz muito bem: só que o assentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim, isso cabe somente ao meu Pai. Então, meus irmãos, nós analisamos pela palavra de Deus que Jesus, ele era direto em mostrar a situação para as pessoas, e Jesus, ele vai mostrar para todos o caminho. Quando nós lemos no capítulo 14 desse mesmo evangelho de João, o Senhor Jesus, lá no verso de número 6, ele vai dizer ali para o povo que ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e ninguém vai a Deus se não for por intermédio dele. Então, para seguir a Deus, primeira coisa, nós precisamos ter Jesus como seu Salvador, como nosso Salvador. Segunda coisa que nós precisamos é andar com Ele. Por isso que Ele diz que Ele é o caminho, por isso que Ele diz que Ele é a verdade e a vida. Se não for por Jesus, de maneira alguma nós chegaremos ao Pai, nós chegaremos ao céu. E eu quero advertir os meus irmãos nessa noite, por intermédio desta palavra, que servir o Senhor Jesus, meus irmãos, não é fácil. Participar talvez de uma comunidade, participar de uma congregação como nós aqui estamos participando, talvez pode ser fácil. Mas uma coisa que pouquíssimas pessoas suportam é padecer por amor daqueles que eles dizem que dariam a vida. São poucos aqueles que estão dispostos a padecer por Cristo. Se a gente perguntar quem aqui está disposto a padecer por Jesus, de repente alguém vai levantar a mão, mas o Senhor conhece a nossa sinceridade, porque tem coisas minúsculas, tem coisas mínimas que nos separa da congregação, que nos separa da comunidade, da igreja,
como por exemplo, o não dar a paz do Senhor, dar para um e não dar para o outro. Talvez abraçar uma pessoa, dar um beijo, e abraçar outra e não dar o beijo, ou talvez não abraçar. Talvez está todo mundo reunido, você chama alguém para uma situação e não chama os outros, vai sentir que está sendo feita acepção de pessoa, e por aquela atitude alguém vai se entristecer e vai deixar a comunidade, vai deixar a igreja, ou seja, vai deixar Jesus. Então, por coisas mínimas, nós abandonamos a igreja. E agora, padecer pelo amor de Cristo, qual de nós está disposto a padecer pelo amor de Cristo? Meus irmãos, interessante, eu já orei e oro, talvez alguém já orou e ora: Senhor, me utiliza, como o Senhor utilizou Pedro. Senhor, a sombra de Pedro curava os doentes. Senhor, me utiliza como o Senhor utilizou Paulo. Os aventais de Paulo, o lenço de Paulo curava os enfermos. Senhor, me dê uma língua erudita, me utiliza como o Senhor utilizou Apolo, homem de grande conhecimento, ciência da Bíblia. Me usa, Senhor, com a sabedoria de Estevão. Pastor, é pecado? De maneira alguma. Orar, pedir isso a Deus. Só que quando nós vamos pedir isso a Deus, nós temos que analisar o texto e o contexto, para que não venha gerar pretexto para heresia. Nós temos que analisar o texto e o contexto e ver o que os irmãos, o que esses homens, o que esses excelentes homens viveram, o que eles passaram, o preço que eles pagaram para ser utilizado por Deus. Aí a pergunta é: será que nós estamos dispostos a pagar o preço para ser utilizado por Deus? Será que nós suportamos pagar o preço? Por exemplo, Estevão, diz a Bíblia no capítulo de número 7 de Atos dos Apóstolos, que Estevão foi escarnecido porque ele estava de joelho, olhando aos céus, vendo os céus abertos, vendo o trono do poder, vendo a direita do poder, vendo Jesus, atento para ele, o que ele estava passando. Ele conta aquela visão que ele estava tendo. Diz a Bíblia que ele é arrastado para fora, ele é apedrejado até a morte, é esmagado, é quebrado por pedra. Sabe o que Estevão diz? Caído ali de joelho, talvez o seu último suspiro, ele diz: Pai, perdoa eles não sabem o que faz. A gente pede sabedoria, pede poder, uma língua erudita como a de Estevão. Será que nós suportaríamos numa perseguição, talvez que está próxima? Será que nós suportaríamos ser apedrejado, dar a vida por amor a Cristo, pela sabedoria, pelo poder, a autoridade que Ele nos der? Por exemplo, olhamos a situação de Isaías, o profeta messiânico, o homem que mais pregou, que mais anunciou Cristo no Antigo Testamento, um homem excelente nas suas obras. O que acontece com Isaías? Isaías foi cerrado ao meio, foi aberto, cortado ao meio, por um rei cheio de demônios, porque não aceitava a palavra de Deus. Será que nós estamos dispostos? Senhor, me usa como o Senhor usou Isaías. Mas e daí na hora final, na hora de ir para Cristo, que a gente precisa morrer, ninguém vai para Cristo vivo. Será que nós estamos dispostos a pagar o preço da morte? Ou será que a gente quer dizer: Senhor, eu quero ser usado, mas eu quero que o Senhor me leve quando eu deitar na cama, dormir aquele sono profundo e não acordar mais, não quero sentir dor? Será que é assim que a gente quer ser usado por Deus? Por exemplo, quando nós olhamos para a palavra de Deus,
Nós observamos cada um dos profetas do Senhor, cada homem que era usado por Deus, cada um teve que pagar um preço. Por exemplo, quando nós olhamos para a vida de Paulo, meus irmãos, que homem excelente, que homem grande abaixo de Cristo, não teve outro como Paulo, em sabedoria, em ciência, em poder. Como que Paulo morre? Paulo, ele fala no último capítulo dos Gálatas, ele diz: agora ninguém me inquiete, porque eu trago sobre mim as marcas de Cristo. O que acontece com Paulo? Paulo, ele, no tocante às acusações que fizeram contra ele, dele pregar a palavra por toda a Ásia, de maneira que muitíssimas pessoas acreditaram em Cristo e deixaram a idolatria. A Bíblia diz que ele é preso e agora ele vai ser condenado. Só que ele diz: espera aí, eu apelo para César, eu quero falar com César. Ele vai passar em várias instâncias, e alguns dos governadores, aqueles que ali julgavam, diziam: esse homem não tem nada que o acuse, eu observo que o pecado dele não é digno de morte. E alguém diz: mas como ele clamou por César, ele invocou a César, então nós não podemos liberá-lo, ele tem que ir a César. Então ele vai em várias instâncias para ir a César. Ele passa por prisões. Em uma das suas prisões, ali trancado como um homem extremamente perigoso, diz a Bíblia que ele vai escrever uma carta ao seu filho gerado nos momentos de angústia, chamado Timóteo, o seu filho na fé. E ele vai dizer para Timóteo dessa maneira, escrevendo: Timóteo, eu aqui estou preso, mas uma coisa eu te digo, a palavra de Deus, ela não está presa. Então eu estou preso, mas eu vou escrever essas cartas, e você vai levar essas cartas, e Deus vai agir pelo poder da escrita dessas cartas, porque eu estou escrevendo na unção do Espírito Santo de Deus, e a palavra de Deus vai impactar, a palavra de Deus vai transformar, vai libertar, vai salvar, vai curar, a palavra de Deus vai surtir efeito nos corações daqueles exercitados por ela. Paulo, ele está sendo levado com muitíssimos soldados à sua direita e esquerda, na frente. Enfim, ele está no meio daquela soldadesca. E Paulo, ele não para de falar. Paulo, ele não para de pregar. Paulo, ele não deixa de anunciar Jesus. Chega um dia que ele está diante de Agripa, do rei Agripa, e ele começa a falar de Jesus, começa a falar do amor de Cristo. O rei Agripa olha para ele e diz: Paulo, as muitas letras, Paulo, está te fazendo delirar. Em outras palavras, Paulo, você está enlouquecendo por causa dessas letras, por causa da palavra de Cristo. Dá impressão, eu estou entendendo que você está querendo me converter, que eu me converta a Cristo. Será que é isso que eu estou entendendo? Paulo diz: ó rei Agripa, não só tu, ó rei Agripa, que ouve essas palavras verdadeiras, mas todos aqueles que aqui estão ao nosso redor, exceto essas correntes, essas cadeias que me prendem. Paulo, ele não fechava a boca, o negócio dele era falar de Jesus, era o negócio de Paulo. É por isso que o capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios diz o título: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Queremos ser usados como Paulo. É pecado? Não. Mas uma pergunta: quando estamos reunidos, quais são os temas que nós falamos? Quais são as palavras que nós comunicamos quando nós estamos reunidos?
Numa rede social nós falamos do quê? No e-mail a gente fala do quê? Numa ligação, fica 2, 3, 4, 5, 6 horas no telefone, a orelha chega a ficar roxa, a gente fala do quê? Vai na casa da pessoa de manhã, fica pro café, pro almoço, pro chá da tarde, se brincar, na janta, e a gente fala o quê? Qual é o nosso assunto? Jesus Cristo era o único assunto no ministério de Paulo. Paulo não perdia tempo. Detalhe, concluindo, ele está indo, e diz a Bíblia que os soldados estão ali ao seu redor, sempre presos, guardados. Sabe por que Paulo, um homem fraco, não era um homem forte, não era um homem musculoso, não era um homem que tinha aquele físico atlético, era um homem simples, um homem que as pessoas olhavam para ele e diziam: isso aí é Paulo, isso aí é um homem que prega com autoridade, com poder, isso aí. Ele está pregando Jesus para aqueles guardas, está pregando Jesus, alguém diz: cala a boca, Paulo, e Paulo continua pregando Jesus. Alguém diz para ele calar a boca, ele continua pregando Jesus. Outro diz: a última vez eu te digo, cala a boca, Paulo, larga de falar desse nome. E Paulo continua pregando, falando Jesus, pregando, anunciando o amor de Cristo. De repente alguém saca de uma espada, arranca a cabeça do pescoço do corpo de Paulo, a cabeça cai no chão como uma bola. Foi a única maneira de fechar a boca de Paulo. Mas o sangue de Paulo cai na terra, como o sangue de Abel caiu. E o Senhor falou para Caim: Caim, aonde está o teu irmão Abel? Senhor, a propósito, sou eu o guardador do meu irmão? Sou eu o guarda-costa dele? O Senhor disse: não, porque o sangue dele clama por justiça desde a terra. O sangue de Paulo clama por justiça, a boca dele foi fechada, mas o sangue foi derramado, e o sangue clama por vingança, o sangue clama por justiça. Lacamando suribicandarabai, a Bíblia fala no livro do Apocalipse que João ele vê ali embaixo daquele trono muitíssimas pessoas, muitíssimos homens. E ele pergunta: Senhor, quem são esses? E o Senhor diz para ele: João, esses são os mártires, esses são aqueles que foram mortos de todos os tipos, martirizados. O sangue deles foi derramado, mas eles estão de vestes brancas. Eles estão aguardando os seus conservos, aqueles que irão ainda padecer pelo amor do meu nome na terra. Eles estão aguardando, eles estão de vestes brancas, eles são aqui, foram redimidos, eles agora estão limpos dos seus pecados, eles estão aguardando, louvado seja Deus, os seus conservos. Meus amados e queridos irmãos, as coisas de Deus, elas são mistério. Nós pedimos a Deus, mas nós temos que ter a certeza que vai haver uma consequência em tudo aquilo que nós pedimos para o Senhor. E a pergunta é: será que nós estamos dispostos a pagar o preço, a pagar essa consequência por aquilo que nós estamos pedindo? Pastor, como assim? Meus irmãos, um jovem tem uma vida tranquila, tem a sua responsabilidade no trabalho, no estudo, tem a responsabilidade talvez de alguma coisa na sua casa com seus pais, mas nada que o aflija, nada que o angustie, nada que o cobre e excessivamente. E aquele jovem está ali naquela vida, digamos uma vida boa, presta atenção onde eu vou chegar, está ali tranquilo, tem sua comida, tem seu quarto, tem a lavagem da sua roupa, a limpeza do seu quarto, comida pronta. Só que chega um momento
que ele fica desempregado, nada vai mudar porque o seu pai está lhe sustentando, ele vai ter a comida do mesmo jeito, vai ter água, vai ter banho, vai ter roupa lavada, está tudo tranquilo. Só que detalhe, vai chegar um momento que esse jovem, que tem todos esses benefícios na casa do seu pai, ele vai olhar lá fora, ele vai ver uma donzela, ele vai ver uma moça, uma mulher, e ele vai se apaixonar, ele vai querer casar com aquela pessoa, e vai chegar um momento que ele vai conversar e isso vai acontecer, ele vai casar. O casamento é uma bênção, o casamento é uma bênção, é constituído por Deus, é projeto de Deus. Não existe coisa melhor que o casamento, é só Jesus Cristo. O casamento é a melhor coisa que Deus deixou para o homem nessa terra. É bom, ótimo. Falo para você não casar, não, case. Não viva sozinho. Só que detalhe, o casamento tem um preço, e o preço é muito alto. E detalhe, o casamento é só um. Não é como eu pegar esse terno, colocar esse terno, vou tomar um café, um refrigerante, caiu, derramou no terno, ou suou, está suado, já vou chegar em casa, trocar, pegar outro. Não, o casamento não é assim. O casamento sujou, suou, pegou pó, não importa o que aconteça com ele, o casamento é um só, é até que a morte o separe. É 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, sei lá quantos anos de vida Deus dá. Só poderá separar após a morte. É como Jesus diz, é como o Pai diz, até que a morte o separe. Como eu disse, é bom casar, é bom, só que tem um preço. Quando as pessoas se conhecem, é só coração. E com o tempo aquele coração vira pedra, cai na cabeça, faz galo, machuca, corta. Só que nós teremos que continuar amando. Os processos, os problemas, as dificuldades faz parte do casamento, do prazer do casamento, do relacionamento a dois. Por que eu estou dizendo isso? Porque servir a Deus é bom, é a melhor coisa do mundo, segundo o casamento. Só que servir a Deus tem um preço. E quando nós, como o Senhor Jesus fala em Lucas, que quando nós colocamos a mão no arado, nós não podemos olhar para trás, porque aquele que olha para trás, Jesus fala que não é apto para entrar no reino dos céus. Ou seja, estou no mundão, estou nas drogas, estou vivendo aí na prostituição, estou na bebida, estou no jogo, estou fazendo tudo que o mundo quer, gastando meu dinheiro, estou me quebrando, me machucando. Venho para a presença de Deus, Jesus me liberta de tudo isso. Agora sou um novo homem, que bênção. Meu Deus, por que eu não aceitei Jesus antes? Que glória, tudo novo. Vou estudar a Bíblia, vou ser instruído para o batismo, vou me batizar, vou participar do corpo e do sangue do Senhor, vou orar, vou para o monte, vou ser batizado com o Espírito Santo, vou buscar os dons de Deus. Espera aí, vai chegar o momento da adversidade, vai chegar o momento que haverá angústia, vai chegar o momento que haverá prova, vai chegar o momento que haverá perseguição, vai chegar o momento que vai haver traição, vai chegar o momento que vai haver calúnia, vai chegar o momento de desespero que você vai falar: Senhor, eu não suporto mais. Só que é a recompensa, é o preço que nós estamos pagando por aquilo que nós optamos. Pastor, e se eu estivesse no mundo? Você iria pagar o preço? Iria ficar angustiado, ia sofrer, ia ter enfermidade incurável, ia se tornar depressivo, ia passar por todos os processos. A medicina não ia te curar, todos os seus bens não ia te trazer felicidade,
e em morrendo, partindo desse mundo, você ia para o inferno. Ponto final. E com Jesus, nós vamos passar pelas adversidades, pelas lutas, pelos processos, por tudo que eu falei. Só que em sendo fiel até a morte, nós receberemos a coroa de glória no céu com Jesus. Vale a pena? Vale a pena. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o versículo de número 32, do capítulo 16 aqui que nós lemos, de João, Jesus diz: eis que chega a hora. E que hora? Que hora é essa? Ele continua: e já se aproxima, em que vós ou vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Está vendo o que Jesus está dizendo? Está chegando o tempo, está chegando o momento, está chegando a hora que todos vocês serão dispersos. Cada um de vocês, o que vai andar menos vai correr. Está chegando o momento que cada um de vocês vão para vossas casas. Cada um vai procurar o seu conforto, cada um vai trancar sua porta, sua janela, e eu vou ficar só. Vocês me desprezarão, vocês me abandonarão. Meus irmãos, eles não disseram que, se possível, eles dariam a vida por Cristo? Eles não morreriam no lugar de Cristo? Jesus aqui está derrubando por terra as palavras dele. Está chegando o momento que vocês vão embora, vocês vão se dispersar, cada um de vocês vão para suas casas, vocês vão me abandonar, vão me deixar só. Quando a gente lê isso, meus irmãos, dá uma tristeza, dá uma angústia no nosso coração, porque a gente vê a infidelidade, a gente vê que as pessoas não são gratas, a gente vê que as pessoas falam de amor, mas não tem amor. A gente vê que as pessoas falam de união, mas é só falar, porque não vivem, não produzem aquilo que falam. É como aquela semente infrutífera, aquela semente que ela não produz. Você lança na terra, ela seca, ela é consumida, mas ela não consegue brotar. Jesus, o Senhor, o Mestre, o Salvador, aquele que operava de maneira terrível, tremenda, a qual Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, viu Jesus na sua glória, viu ali Moisés, contemplou ali Elias, entre outras coisas, naquela visão, ficaram maravilhados. Senhor, bom é estar neste lugar. Quer que nós fazemos uma cabana, quer que nós fazemos uma tenda. Senhor, é bom estar nesse lugar, esse lugar maravilhoso, a tua glória é tremenda. Jesus diz: está chegando a hora que vocês vão virar as costas para mim, está chegando a hora que vocês vão me trair, está chegando a hora que vocês vão me abandonar. Meus irmãos, é triste ouvir isso. É gostoso nós estamos aqui reunidos, o calor, o cheiro, o amor, a paz dos irmãos, confraternizar, se alegrar, olhar a fisionomia de cada um, isso é muito bom. Compartilhar, né, aquilo que está dentro de nós, nos alegrar, tirar as nossas dúvidas, isso é muito gostoso. Mas é ruim quando, por causa de uma simples perseguição, uma simples pedrada, um simples grito, alguém dizer: não, não vou ficar aqui não, o negócio vai ficar terrível, o caldo vai engrossar, eu vou fugir. Meus irmãos, a Bíblia diz que a corda, né, ela por si só, se você esticar, ela vai quebrar, mas se nós dermos 2 dobras, 3 dobras, quanto mais nós dobrarmos a corda, mais difícil ela será de ser quebrada. O que é isso? Quanto mais nós nos unirmos,
mais difícil será o rompimento da união, do amor, da fé. E Jesus está dizendo aqui categoricamente: vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar só. Só que Jesus, ele vai concluir dizendo: vocês vão me deixar só, no verso 32, mas eu não ficarei só, porque o meu Pai está comigo. Jesus está dizendo: vocês ficarão só, mas eu não ficarei só, porque o meu Pai está comigo. Meus irmãos, é como a gente sempre fala: quem perde é quem sai, é quem não vem. Quem está unido em Cristo, quem está unido, reunido com Cristo, sempre ganha. Por menor que seja, por pequeno que seja, um ponto que seja, a gente ganha. É melhor ganhar um do que tirar um. É melhor uma palavra de bênção ser transmitida, ser lançada, do que lá fora, em algum determinado lugar, procurando o que não perdeu, recebeu uma palavra de maldição, recebeu uma pedrada, recebeu uma facada. Podia estar na igreja, recebendo uma palavra de bênção. Jesus diz: vocês vão me abandonar, mas vão me deixar só, mas eu não vou ficar só, porque o Pai está comigo. Eu e o Pai, nós somos um. Jesus falando da unidade. Eu e o Pai, nós somos um. Aí no versículo de número 33, Jesus vai dizer uma palavra que é muito interessante. Ele vai dizer: tenho-vos dito isso, eu tenho falado dessa maneira para vocês, para que em mim tenhais paz. Eu falo dessa maneira para vocês, para que em mim, na minha pessoa, vocês tenham paz. E Jesus diz: no mundo, depois da minha partida, depois da minha ascensão, Jesus diz: no mundo tereis aflições. Não é aflição no singular, é aflições, muitas. Mas ele diz: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não está dizendo aqui: e vós também vencereis. Está escrito isso? Não. Eu venci o mundo. Ponto final. Alguém diz: eu venci o mundo e vós também vencereis. Oh, que glória! Todo mundo grita, pula. Não, Jesus venceu. Pastor, mas e nós? Então, aí é que está o mistério. Nós aceitamos a Cristo, e esse lugar que nós ocupamos aqui tem um preço a ser pago. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Não, Jesus não está mandando você gastar dinheiro, não. O profeta Isaías, lá no capítulo 55, Isaías 55, no verso de número 1, o profeta Isaías, sendo usado pelo Espírito Santo, ele diz: vinde e comprai comida, bebida, vinde e comprai vinho, vinde e comprai mel, leite, vinde e comprai sem dinheiro. Ué, mas comprar coisa boa sem dinheiro? Aonde vende coisa boa sem dinheiro? Isaías está chamando para a gente vir e comprar sem dinheiro alimento espiritual para a nossa alma. Porque por intermédio desses alimentos espirituais, por isso que ele diz no verso 2, mais adiante ele fala que maldito é o homem que gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão. Maldito é o homem que gastar o dinheiro na bebida. Maldito o homem que gastar o dinheiro na chupeta do diabo, no cigarro.
Maldito o homem que gastar o dinheiro no adultério, na prostituição. Maldito o homem que gastar o seu dinheiro com o jogo, com as coisas desse mundo. Pastor, eu estou amaldiçoado pela palavra de Deus. Se você está gastando o teu dinheiro com o diabo, com as coisas que traz prazer para Satanás, você está sendo amaldiçoado pela palavra de Deus. Essa maldição precisa ser quebrada. Como pastor, eu quero que essa maldição quebre. Aceite Jesus, seja fiel a Jesus, honre o teu compromisso com Jesus. Pastor, mas eu tenho que ser crente. Sim, é o preço a ser pago. Quantas pessoas se enrolaram, estão se enrolando e vão se enrolar igual porta de comércio. Sabe o caminho, tem a chave, tem o antídoto, e acha bonito ser enrolado. Ó, parece que quanto mais enrola, mais prazer tem. Tem pessoas que têm prazer em ser esmagado pelo diabo. Tem pessoas que têm prazer em ser capacho de Satanás. E ainda diz, está aqui, ó, embaixo do meu pé, estou pisando nele. Ô, coitado. Se você está fazendo a vontade dele, quem está pisando em quem? Quem está sendo servo de quem? Meus irmãos, a função do diabo é enganar. A função do diabo é cauterizar. A função do diabo é injetar. Sabe aquela anestesia? Aonde ele te corta, te racha, te abre, te vira no avesso, e você está ali morrendo de prazer, igual aquela coceira no meio do dedo, aquela coceira do bicho de pé, aquela frieira que está sangrando, e você está ali virando o olho para lá e para cá, colocando a língua para o lado. Ai, que prazer, o sangue está escorrendo e você está ali. O pecado é desse jeito. O diabo é mestre em fazer isso com as pessoas. Eu não estou fazendo nada de mal, não estou sentindo nada, o meu coração não me condena, eu não estou sentindo o Espírito Santo, ele não está falando nada, é sinal que está tudo bem. Quando o Espírito Santo falar alguma coisa, aí então eu vou acreditar. Infeliz. Desde quando você tem experiência, conhecimento com o Espírito Santo de Deus? Desde quando nós estamos no chiqueiro, deitado na lama como um porco, cheio de bicho, cheio de sujeira, fedendo? Nós temos comunhão com o Espírito Santo? Aonde? Pelo amor de Cristo Jesus. Que comunhão nós temos com o Espírito Santo? Que comunhão o Espírito Santo tem com o templo sujo? Eu pergunto a alguém que gosta de habitar numa casa suja? Você vai morar para algum lugar, vai alugar uma casa ou comprar uma casa, está lá que você põe o dedo e entra até aqui de sujeira. Opa, essa é a casa que eu queria, telha de aranha, que parece que você está numa telha mesmo, parece que você está preso, igual um peixe. Bicho então, lagartixa, barata, rato. Você tem prazer, puxa, que prazer, que felicidade em estar num lugar desse. Você tem prazer? Só se for algum louco, algum morto, algum monstro. O Espírito Santo não tem. E quantos de nós estamos dessa maneira? Quantos de nós, a nossa casa espiritual está sem porta, está sem janela, está rachada, está suja de todo tipo de sujeira, de pintura, de maquiagem? Ai, não, eu não sinto nada, o Espírito Santo não falou nada comigo. Espera o Espírito Santo falar. Você vai estar lá no caldeirão do diabo, você vai ver o Espírito que vai falar com você lá, chamado Satanás. Encerrando, Jesus ele vai falar para os seus discípulos que é necessário
nesse mundo eles terem paz. Porque Jesus, ele sempre chegou, como diz um pouco mais à frente, quando os seus discípulos estavam trancados naquela sala, depois que Jesus foi sepultado, estavam todos lá sentados, estavam todos cabisbaixos, estavam todos lá, o nosso mestre foi preso, nosso mestre foi crucificado, foi morto, o nosso mestre foi sepultado, nós éramos discípulos, supostamente agora virão nos perseguir, supostamente a qualquer momento virão aqui para nos matar, vão nos prender, vão tirar as nossas vidas, nada aconteceu, estamos aqui chorando, cabisbaixo, sem paz, sem alegria, sem esperança. Jesus entra dentro daquela casa, com janela, porta, tudo fechada. Jesus passa, entra para dentro, e a primeira coisa que Jesus diz para aqueles homens cabisbaixo, melancólico, Jesus diz para ele: paz seja convosco, recebei o Espírito, e assopra sobre eles. Jesus diz aqui: eu digo isso para que em mim vós tenhais paz. Por que nós precisamos dessa paz? Porque Jesus está dizendo que no mundo, posteriormente, depois da sua ascensão, vocês terão aflições, vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por luta, vocês vão passar por tormentas, vocês vão sentir na pele o que eu, o mestre de vocês, senti. Não é o que Paulo falou, eu repito de novo, não é o que Paulo falou: agora ninguém mais me inquiete, porque eu trago sobre mim as marcas de Cristo. Então Jesus está dizendo para você, para mim, para nós, para a igreja, para os ouvintes, Jesus está dizendo: em mim vocês têm que ter paz, a minha paz eu dou a vocês. Detalhe: no mundo, meus servos, no mundo, meus filhos, meus discípulos, preste atenção, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós podemos entender Jesus falando dessa maneira. Primeiro, eu venci o mundo. Então Jesus, ele venceu. Jesus diz: eu darei a vocês graça, eu vou dar a vocês a minha graça, eu vou dar a minha graça para que vocês possam lutar incansavelmente, e como eu venci, aqueles que forem fiel até o fim também irão vencer. Jesus pode dizer: meus filhos, meus servos, eu venci o mundo, porém eu vou dar força para vocês. A força de vocês são pequena, o poder de vocês são pequeno, eu vou dar poder. Para quê? Para que vocês vençam. Um homem chamado Paulo não era um homem poderoso, não era um homem cheio do Espírito Santo. Lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, na excelência das visões que ele estava tendo no seu arrebatamento, das coisas profundas que ele estava vendo no céu, a Bíblia diz que ali foi enviado um adepto de Satanás para esbofeteá-lo, para que ele não se concentrasse, não se exaltasse na excelência das visões. Ali fora colocado em sua carne um espinho. E a Bíblia diz então que ele orou uma vez, ele orou 2 vezes, ele orou 3 vezes, pedindo a Deus que o Senhor tirasse aquele espinho da sua carne, que ele não estava aguentando. Mas o Senhor olha para ele e diz para ele: Saulo, Saulo, ou Paulo, Paulo,
A minha graça te basta, meu filho, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, minha filha, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porém, não arreda o pé da minha presença, não saia do meu redil, não saia diante de mim. Hoje está sendo pregado, já encerro, está sendo pregado que Jesus, a igreja, tem solução para todos os nossos problemas. Vem para a igreja que você vai arrumar macho, vem para a igreja que você vai arrumar fêmea, venha para a igreja que a tua vida vai mudar, você é pobre e vai ficar rico. Venha para a igreja que você vai conquistar, você vai ser empresário. Venha para a igreja porque você não terá mais sofrimento, não terá mais escassez. Venha para a igreja porque agora vai ser só vitória, vai ser só vitória. Venha para a igreja porque agora não vai ter mais fel, vai ser só sabor de mel. Aonde? Aonde está escrito isso? Mas estão pregando isso. Não estão pregando a cruz, não estão pregando a realidade, não estão pregando a crucificação, não estão pregando o preço que nós temos que pagar por ocupar um lugar desse, para levantar a mão para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não estão pregando. E sabe o resultado disso? Sabe o resultado desse engano? Sabe o resultado dessa mentira? Está cheio de crente apático, crente anêmico, crente com anemia, crente minhoca, crente morto, crente lesma, crente igual folha seca que qualquer vento leva para qualquer lugar. Cadê os crentes da rocha? Cadê os crentes alicerçados que corre a água, assopra ventos, desce a chuva, bate nele, mas ele está ali dando glória a Deus, ele está ali fortalecido em Cristo Jesus. Cadê esses crentes que suportam tudo? Quer gostar de mim? Amém. Quer gostar do ministério que eu congrego? Amém. Não quer? Ame a palavra de Deus. Não quer amar a palavra de Deus? O inferno está te esperando. Vá para lá com alegria. É isso aqui, ó. Isso aqui é a verdade. Não é o que estão pregando por aí, não. Não é melzinho que está passando a boca das pessoas, não. Dá aqui o dízimo, a oferta e fique à vontade. Não é isso não, meus irmãos. Dízimo e oferta não salva ninguém, não. Dízimo e oferta não vai pôr ninguém no céu, não. Dízimo e oferta, a palavra de Deus mostra para nós que é uma questão de fidelidade e de amor a Deus. Se você ama a Deus, se você ama Ele, se você ama a palavra de Deus, você também ama ser fiel no dízimo e na tua oferta. Como você ama a ser fiel, a ser santo, a ser puro, obediente a Deus. É um conjunto, está tudo ligado, são componentes para formar a santificação, a obediência. Não adianta a gente pôr um componente, não, então eu vou dar o dízimo, a oferta que, pelo menos eu estou fazendo isso, Deus vai me salvar, e continua adulterando, continua bebendo, mentindo. Não adianta, está faltando ingrediente. Tem que ser todos os ingredientes para formar o que Deus quer. Vai fazer um bolo, esquece, põe um tanto de coisa, esquece de pôr o fermento. Põe um tanto de coisa, esquece de pôr o trigo. Põe um tanto de coisa, esquece de pôr o ovo. Põe um tanto de coisa, esquece de pôr o leite. Não vai dar certo. Não chega no processo final. Não vai dar aquilo que nós esperamos. Lacatúbia, Camassuri, Okinawa, Surimianda, Labracheia. Bendito é o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meus irmãos, a luta, ela não é fácil. Todos nós estamos passando pela moinha espiritual, e essa moinha espiritual está afetando a nossa carne. De primeiro nós corríamos, depois nós andávamos, agora nós estamos nos arrastando.
Mas nós não temos outra opção, é correndo, é andando, arrastando ou sendo levado. Mas nós temos que continuar na presença de Cristo. Ele venceu o mundo. É como eu sempre falo, sempre eu converso com os irmãos. A parte mais difícil Jesus fez. Jesus fez o que era para nós fazermos. Nós não iríamos dar conta, mas Jesus foi até o fim. Jesus, ele derramou lá o bálsamo para nossas enfermidades. Jesus, ele derramou lá a cura para nossas enfermidades. O que Jesus fez na cruz, ninguém poderia fazer. Ele deu a salvação por nós na cruz. Ele derramou o seu sangue para limpar todos os nossos pecados que nos impedem de chegar até a Deus. Jesus fez isso por amor. Então, por amor, igreja, vamos continuar caminhando, vamos continuar nos esforçando, vamos continuar buscando graça, vamos continuar buscando força, poder de Deus, unção de Deus, porque a vinda de Jesus está mais perto hoje do que ontem. Vamos continuar, meus irmãos. Não dê ouvido às mentiras, não dê ouvido às heresias. Hoje é moda ser crente mundano. Hoje é moda viver igual os filhos do diabo, os filhos das trevas. Hoje é moda ir para carnaval, hoje é moda ir para praia, né? Ficar lá mostrando a sua nudez. Hoje é moda ir para qualquer lugar e viver como o povo, bebendo, enchendo a cara, mentindo, jogando. Hoje é moda. O crente que não faz isso, ele é quadrado. Hoje o homem, o jovem que não é virgem, o que ele ouve, a jovem que não é virgem mais, ou que é virgem, o jovem ou a jovem que é virgem, o que ouve das pessoas? A igreja que é santa, que procura andar em santidade, o que ela ouve dos outros crentes, isso é um quadrado. Não precisa disso não. Meus irmãos, está aqui, ó. A cidade, a sua altura, a sua largura e o seu comprimento, é tudo igual. A cidade é quadrada. Se eu for oval, se eu for retangular, não vai ter como eu ficar naquele lugar. Eu preciso ser quadrado, como a Bíblia me ensina. Se alguém quiser te desbastar, tirar o que Jesus colocou em você, expulsa com a autoridade que Jesus te deu. Continue sendo esse homem de Deus, continue sendo essa mulher de Deus, continue pregando a verdade, por mais que as coisas não aconteçam como está acontecendo aí no mundo com os outros crentes mundanos. Pastor, mas eu estou vendo tanto. Não importa, veja, você tem olho e você vê, mas não é o que a Bíblia está dizendo para nós não. A nossa riqueza, o nosso tesouro está lá na glória. Lá não haverá ferrugem, lá não haverá bandido, lá não haverá traça, nada que consuma aquilo que nós construímos lá no céu. Então continue marchando, fazendo aquilo que o Espírito de Deus te ensine, e saiba que a recompensa virá da parte de Deus para nossas vidas naquele dia. Amém? Tenha paz em Cristo, em nome de Jesus. Palmas bem alegres, exalta o Senhor da glória.